Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 9 de setembro de 2024, nós vamos para 26ª parte da série Conspiração Gênesis 6, né? Estamos batendo recorde aí do canal, da série mais longa, mas vale a pena novamente, né? Porque o livro ele é recheado. Então, né, se você não assistiu desde o começo, volta lá, tem bastante material. Se não, você está acompanhando, né? Obrigado mais uma vez por você estar aqui junto com a gente. Vou lembrar todo mundo, né, como sempre, dos meus quadrinhos, tá? Se você ainda não leu, não adquiriu, não perca tempo, pessoal. Entre aí nos meus links que estão aqui embaixo para você conhecer, tá? Temos 7 HQs que são roteiros de cinema que eu escrevi e adaptei para quadrinho. Então você lê como se estivesse vendo um filme. Realmente, inclusive, o Lambo e o Knock Me Out tem trilha sonora lá no Spotify para você ouvir as músicas enquanto lê, cria a sensação de estar vendo um filme mesmo, tá? Ou um seriado. Então não perca, tá? Temos o Lambo, que é para todas as idades, a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, sobre esses assuntos que a gente vai falar hoje aqui, mas claro que com muita espionagem, muita ação, muita aventura. Um outro dia que é um drama sobrenatural incrível, sobre o que o jovem tem que enfrentar quando ele entra na faculdade, quando ele se depara com a maioridade, os desafios. O Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo do MMA, uma homenagem aos filmes como Rock, Karate Kid, Grande Dragão Branco. Se você gostou de Cobra Kai, você vai se amarrar. E o Comunhão, que é um suspense com terror psicológico e eletrizante sobre como enfrentar o mal face a face e sobreviver. Então todo esse material você adquire diretamente comigo, não é pela Amazon, não é Mercado Livre, é pelo ou meu site, tá? felipefogozzi.com, ou mandando uma mensagem no meu Instagram ou a página do Aurora HQ no Facebook, tá? Todos os links estão aqui embaixo na caixa de descrição. Aqui embaixo tem também o link do Odysee, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, e também o link do Subscribestar para quem quiser se tornar apoiador do canal. Se você gosta do canal, se você enfim, quer colaborar, quer se tornar parceiro do canal, parceira, é pelo Subscribestar. Eu agradeço todo mundo que colabora por lá, tá bom? Então, pessoal, vamos... aproveitando, você também que não é inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho, todas aquelas coisas que, né, eu esqueci de falar e é importante porque assim ajuda a gente vencer a questão do algoritmo, tá? Então, compartilhe também, tá? E se inscreva lá. Vamos voltar aqui então, pessoal. A gente parou semana passada falando sobre a questão do Illuminati, né? Então, vamos ver onde que a gente parou aqui. Então, assim, olha, teóricos dizem que a ordem dos adeptos, né? A ordem secreta dos adeptos são fundadas ou foram fundadas por 13 famílias, incluindo os Rothschild, que se consideram deuses humanos, né, planejando um governo mundial por centenas de anos, né? Essa trama, né, ela está, vamos dizer, agendada para culminar nas próximas décadas, né? E esses adeptos, né, eles são mentorados desde a infância para controlar o mundo, utilizando os seus asseclas maçônicos e outras organizações. Portanto, a maçonaria ela foi cooptada para trazer, né, a existência, para realizar essa agenda Illuminati. O Kahn, né, ele se refere a um autor aqui, descreve os maçons como soldados da nova religião, conduzidos por esses adeptos, e só os adeptos, né, são permitidos para reinar, né, porque para eles, na ideia deles, só eles têm o verdadeiro entendimento e a verdadeira sabedoria, que é a sabedoria luciférica, né? Então, debaixo dessas 13 famílias existe, né, o conselho de representantes do grau 33, tem o grande conselho druida,
né, e abaixo deles tem o Comitê dos 300, que consiste em maçons que servem a essas famílias, né? Todos estão ligados com os anciões de Sião, né? O priorado de Sião. Então, a propaganda, vamos dizer, dos governos e o que é também, né, promovido pelas universidades e pela mídia, é que essas organizações, aqui o Illuminati principalmente deixou de existir, porque eles não têm como negar a historicidade, né, porque isso é fato, mas que deixou de existir e que, né, a maçonaria então ninguém fala, né, ninguém cita isso, né, mas o autor fala que realmente isso não é verdade, porque tanto o CFR, né, quanto o Skull and Bones, né, e a própria maçonaria, eles continuam, né, operando ativamente, né. Então, em 16 de novembro de 1984, a BBC né, deu a notícia que o famoso filantropista, né, o Cecil Rhodes, né, que eu já citei aqui, ele era um membro da Illuminati, né, e ele estabeleceu a fundação Rhodes, né, e Rhodes Foundation, que promove até hoje, pessoal, se você der uma busca aí e botar Rhodes, R-H-O-D-E-S, tem a fundação, o scholarship, eles dão bolsas de estudo, né, para, de novo, aquelas pessoas que foram selecionadas por eles. Então, por exemplo, quem foi um Rhodes Scholar, né, quem passou pela bolsa, ganhou bolsa, o Bill Clinton, né, o Bill Clinton passou pela, né, pela bolsa do Cecil Rhodes. Outro, né, famoso, grau 33, né, e foi Skull and Bones e também é membro da Illuminati, foi o Bush Sr., né, o pai do George Bush filho, né, o Júnior, né. Ele foi diretor da CIA, né, e depois virou presidente americano. Então o Carroll Quigley, né, que é o autor do livro Tragédia e Esperança, que eu já li aí para vocês, está no canal aqui, procura lá os vídeos do Tragédia e Esperança. Ele foi mentor do Clinton, tá? E ele admite, né, que o Rhodes, no livro dele, ele formou uma sociedade chamada Sociedade dos Eleitos, né? Society of the Elect, tá? Em 1891. E o objetivo sempre foi estabelecer um governo global. Ele, o Cecil Rhodes, formou o grupo das round tables, né, das mesas redondas, com a ajuda da Sociedade Fabiana e com o grupo do Woodrow Wilson, do presidente americano Woodrow Wilson, chamado Inquiry, né, ou Inquérito. Então, né, você vê grupos tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, né, e o Cecil Rhodes, inclusive, controlava a Rodésia na África, né, criou um país com o seu próprio nome, né, para o quê? Financiar, né, todo esse avanço no século XX da agenda deles, para, por exemplo, criar a Liga das Nações, depois criar a ONU, né, criar o Banco de Acordos Internacionais, depois criar, né, isso entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, depois na Segunda Guerra criar o FMI, o Banco Nacional, o Banco Mundial, entendeu? Eles sempre, pessoal, avançando nessa agenda, né? E aqui ele fala um pouco sobre a Sociedade Fabiana, né? Ele fala, a Sociedade Fabiana é um grupo de ingleses e europeus que queriam estabelecer o socialismo, né, em todo o continente.
foi fundado em 1884 por um grupo de intelectuais, tais como Bernard Shaw, Anne Besant, né, que era a discípula da Madame Blavatsky, né, Madame Blavatsky, que a gente falou no vídeo passado, a fundadora da teosofia. Então já tem todo, né, a questão espiritual, a questão, né, contra o cristianismo, tá? E eles ajudaram a fundar o Partido Trabalhista Inglês, tá? Que é o mesmo Partido dos Trabalhadores inglês. Para o quê? Para avançar a questão socialista na Inglaterra, né? Então o Carroll Quigley, né, ele diz que a fundação do Rhodes, né, que dá as bolsas de estudo, é simplesmente uma fachada, né, dessa elite, né, dessa sociedade secreta, dessa elite que quer o quê? Pegar as melhores mentes, né, os melhores candidatos, os melhores estudantes, para treinar eles, para que eles sirvam nessa agenda de estabelecer o governo mundial, entendeu? Colocar eles em posições de poder. Né? Da mesma forma como o Fórum Econômico Mundial tem ali o curso de líderes, de jovens líderes. Okay? Então, eles pegam essas pessoas, eles treinam essas pessoas para, né, colocar elas em posição de poder, para elas obedecerem. Né? Então a pessoa fala, é o presidente. Não, o cara está servindo como uma figura ali, mas simplesmente, né, para executar o que eles querem que eles façam. Então ele fala, não podemos esquecer da influência que o Illuminati tem tido pelos últimos 300 anos, né? Eles manifestaram o sonho dos templários, né, da Revolução Americana, para servir como modelo, né, aqui que seria a Nova Atlântida, né, para os Estados Unidos. Então, logo após o Illuminati instigar a Revolução Francesa, né, que queria, vamos dizer, colocar o Duque de Orleans ali, a Illuminati basicamente queria tomar o controle da França, né? Como depois fizeram na Rússia, a mesma coisa, né? Sempre subverter e tomar o poder, né, institucional dos países, né? Então, né, essa matéria da BBC, uma matéria da BBC sobre a vida do Churchill, do Winston Churchill, né? Mostra que numa declaração feita por ele em 8 de fevereiro de 1920, ele estava condenando o Illuminati e avisando a população britânica sobre uma conspiração mundial, né? Então, né, um pouco mais para frente, o Churchill, numa declaração dada a repórteres, né, ele diz assim que se os espiões ingleses conseguissem se infiltrar nos nazistas, né, no partido nazista, da mesma forma como que a Illuminati estava infiltrada no parlamento inglês, a guerra terminaria em 1 mês. Então ele está, né, falando que o parlamento inglês estava completamente infiltrado, né, era controlado por esse grupo, né. Então o Churchill acreditava que o Illuminati era responsável pelo Karl Marx, né, e pela Revolução Comunista, isso tudo verdade, né, ambos com o propósito de trazer, né, de realizar a nova ordem mundial. E ele diz assim que o Illuminati, assim, que o apoio, né, do Illuminati tanto para o Marx como para a Revolução Russa está muito bem documentado, né? O Epperson, que é o outro autor, ele relata, né, que os comunistas somente executaram as ideias que já estavam determinadas no Illuminati ali, né? O próprio Adam Weishaupt já tinha escrito aquilo que depois o Marx popularizou, né, em todos os livros dele, Capital, né? Todos os pontos ali que deveriam ser executados, né, já
na verdade eram pontos que o Adam Weishaupt já tinha estipulado, né? Então, né, vários autores já declararam que o marxismo e o comunismo, né, derivado da teoria do Marx, é simplesmente uma maçonaria social, entre aspas, né? Então essa elite global, né, que controla a economia, que estabeleceu, né, também o comunismo como forma de controlar a população, né? Então ele fala, antes da Revolução, né, Russa de 1917, o Trotsky vivia de graça, né, sem precisar trabalhar, sendo bancado pela Standard Oil, né, com dinheiro dos Rockefeller. Ele foi financiado também pelo Jacob Schiff, né, pelo Paul Warburg e pelo Cohen Loeb, né, que a gente já citou no vídeo passado, todos parte dessa, vamos dizer, da presença Illuminati nos Estados Unidos, né? O Woodrow Wilson forçou o governo canadense a liberar o Trotsky depois que ele foi preso, né, lá em Halifax, no Canadá. Ele estava saindo de navio, né? Então vou resumir rapidinho para vocês aqui, né? O Trotsky era um agente provocador para o quê? Sair ali dos Estados Unidos com dinheiro para ir pagar a Revolução Russa, né? Porque, de novo, você precisa de dinheiro para, né, para municiar, alimentar as pessoas, vestir todos os bolcheviques lá, né, os soldados, para derrubar o governo do czar lá na Rússia, né? Então, você tem o Trotsky saindo de Nova York de barco, né, de navio, para ir lá para a Rússia, só que o navio parou em Halifax, no Canadá, e o governo canadense prendeu ele, tá? Porque o cara tava, aquela coisa, né, cheio de dinheiro. Os caras prenderam ele e precisou o Woodrow Wilson, presidente americano, intervir para que o governo canadense liberasse ele para que ele continuasse a viagem e chegasse até a Rússia, né? Enquanto isso, o Lenin estava indo da Alemanha de trem, tá, com ouro. Então, né, então você tem dos Estados Unidos o Trotsky saindo de navio e o Lenin saindo da Alemanha de trem, ambos para chegarem na Rússia e o quê? Né, terem dinheiro, subvenciar a revolução, né? E aqui ele fala, né, enquanto o Lenin foi financiado pelo Max Warburg lá na Alemanha, né? Então, Max Warburg, irmão do Paul Warburg, que tinha sido enviado já para os Estados Unidos. Paul Warburg foi um dos fundadores do Federal Reserve, né, do Banco Central Americano. Então, vocês veem como está tudo conectado, né, pessoal? Então, né, ele fala que o marxismo é simplesmente, né, uma versão materialista da ideologia maçônica, né, que foi conduzida pelo Trotsky e pelo Lenin, né, ambos maçons fervorosos que foram, vamos dizer, usados para avançar uma guerra contra Deus, né? Então a gente não pode esquecer que já citei aqui, né? Da mesma forma que na Revolução Francesa o ataque foi contra a igreja, né? Foi tomar o poder, né? Para o quê? Atacar a igreja e tentar secularizar a sociedade francesa, né? Na Rússia aconteceu a mesma coisa. Tomaram o poder e a primeira coisa que fizeram foi o quê? Banir o cristianismo, né? Então ele fala aqui, então nós podemos considerar sobre a filosofia do Pierre-Joseph Proudhon, né? Ele era fascista, ele era um anarquista esquerdista e que promovia a revolução violenta organizada pelas sociedades secretas. Então, o movimento anarquista também foi criado, né, da mesma forma que a Irmandade Islâmica, né, foi, né, tem várias lojas maçônicas islâmicas, né, foram criadas ao quê? Para basicamente conduzir as massas, né, para obedecer um futuro governo global, né? Então já condicionando, né, e usando sempre essa dicotomia, né, de direita e esquerda. Então
ele fala, o autor, né, ele fala, certamente, né, fascistas islâmicos seguiam o Ad al-Hab, né, um secto que depois se tornou um braço da inteligência nazista na Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, né, essa irmandade muçulmana fugiu do Egito para a Arábia Saudita, né, que era vamos dizer, um foco arabiano, né, conduzido pelo então, né, tinha acabado de ser criada a CIA e foi o primeiro diretor da CIA, o Alan Dulles, né? Eles, né, então ele fala assim, um dos principais membros, né, mais bem, aí a gente já passa da Segunda Guerra bem mais para frente, né, mas um dos membros dessa irmandade, né, era o Osama Bin Laden, que foi, né, serviu à CIA, inclusive durante o governo do George Bush pai, né? Ele foi, enquanto o George Bush era diretor da CIA, ele foi recrutado em 1979, tá? Para, vamos dizer, criar aquele grupo Mujahideen para combater os russos, né? E esse grupo Mujahideen depois acabou se tornando Al-Qaeda, né? Então, inclusive tem filme, né, pessoal? Isso, o filme lá um filme com Tom Hanks, né? Que ele é baseado em fatos reais. Não lembro o nome, acho que é alguma coisa War. Conta exatamente essa história de como, né, a CIA criou, né, os Mujahideen, que acabou depois virando Al-Qaeda, né? Então, da mesma forma, né, esse grupo financiou, né, o surgimento do Hitler, né, através de poderosas corporações alemãs, né, bancado e por bancos como o IG Farben, né, a UBC, né, o Warburg Deutsche Bank e o Schroeder, né, Schroeder / Rockefeller, né, companhia junto, né, com eles. Então a IG Farben, por exemplo, foi fundada, né, pelo Dawes Plan, né, com dinheiro americano em 1924 para reestruturar, né, a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. E o Carol Quigley, né, diz que muito desse dinheiro veio do JP Morgan, né, para o quê? Consolidar a industrialização alemã com indústrias pesadas, né, química e de aço, para assim você conseguir poder criar material bélico, né, tanque, criar bomba e tudo isso, né? E com o Young Plan, né, outro plano, isso antes do Plano Marshall, depois que o plano Marshall é na Segunda Guerra, isso é na Primeira Guerra, né? Então o Young Plan foi em 1928, né? Então o JP Morgan e através de um agente dele chamado D. Young, eles apoiaram, eles deram dinheiro na Alemanha, inclusive para o partido do Hitler, né? Então daí você fala, peraí, mas você quer dizer então que o Hitler foi subvencionado por dinheiro americano, né, de banqueiros, não americano, né, mas desses banqueiros que na verdade queriam um governo global? Aí você fala, mas por quê? Pessoal, você precisa de ter conflito. Eles tentaram já na Primeira Guerra, né, criar o caos, criar uma guerra mundial para já estabelecer um governo global. Se eles tivessem sucedido, né, a ONU já tinha sido, né, a Liga das Nações na época já tinha sido formada, mas não conseguiram. Então eles falaram, não, a gente precisa terminar o serviço, né? Como que você precisa de uma guerra? Você precisa ter o quê? Dois lados. Você precisa ter
o vilão, né? Você precisa ter alguém que, né, para mobilizar a opinião pública dos países, você precisa ter uma oposição. Então, foi criada essa oposição. Da mesma forma como, né, criaram lá o Al-Qaeda, os Mujahideen, eles trabalham sempre em polaridade, né? Lembra que os Rothschild, desde das guerras napoleônicas, eles davam dinheiro para ambos os lados, davam dinheiro, né, para os ingleses e para Napoleão. Bom, ele continua aqui. Então, o Banco Schroeder, ele agiu como agentes financeiros para os alemães, né? Tanto na Inglaterra e nos Estados Unidos, né? Utilizando o John Foster Dulles, que era irmão do Alan Dulles, tá? Enquanto eles estavam estabelecendo um relacionamento formal, né, com a empresa Schroeder Rockefeller, né? Então o Rockefeller, ele detinha 42% da empresa, né, da Schroeder. Um ano após uma reunião em 1924, né, na casa do Schroeder, para o que? Lançar a carreira do Hitler, né? O Alfred Rosenberg se encontrou com apoiadores ingleses, né, incluindo o Banco Rothschild da Inglaterra, para solidificar, né, o suprimento financeiro através do Banco de Acordos Internacionais, o BIS. E isso foi, né, organizado, segundo o Carol Quigley diz, né, pelo um cartel de bancos, secretamente que basicamente já estavam controlando, gerenciando a guerra que viria, a Segunda Guerra. Eles já estavam, pessoal, preparando a Segunda Guerra. Então, quando a Segunda Guerra começou, né, os nazistas eram controlados pelo Banco de Acordos Internacionais através do Reichstag Bank e a empresa lá, o Schroeder. Eles recebiam dinheiro deles, né? E o Max e o Paul Walborg, eles eram diretores, né, da ID Farber, enquanto o Metz, ele era diretor pro Walborg Bank de Manhattan. Então essas famílias poderosas do cartel, né, banqueiro, vamos dizer assim, eles estavam presentes em todas as corporações nazistas e nos bancos nazistas, né? Daí isso, né, muita gente vai explodir o cabeção, né? Muita gente vai falar, não, mas... Porque essa é a história, pessoal, né? Você fala, então, quer dizer que era tudo um teatro, as pessoas estavam morrendo, né? Porque o objetivo era criar um conflito para levar a população mundial à exaustão e a desespero, né, para chegar no final e eles o que? Criarem a ONU e criarem, né, toda a nova ordem, né? O Banco Mundial, o FMI, né, uma série de regulamentações que vieram, todo né, um remanejamento que já começou territorial com a Primeira Guerra Mundial, né, todo o Oriente Médio já sendo redesenhado, a África sendo redesenhada. Isso precisou ter mais uma guerra mundial para eles realizarem isso. E eu já falei aqui várias vezes, né, pessoal? Em breve, eu acredito que eles vão executar uma terceira guerra mundial para aí botar o prego no caixão, que é o que? A moeda digital, né? Tem uma série de coisas ainda que eles, né, novamente precisariam de um trauma coletivo mundial para estabelecer, né, instituir essas coisas. Por exemplo, né, imposto de renda não existia. Imposto de renda passou a existir depois da Primeira Guerra, com a desculpa de o quê? Reconstrução e tudo isso, né? Depois, obviamente, nunca extinguiram mais o imposto de renda, né, no mundo. E o imposto de renda é o quê? Uma forma do quê? Do governo, né, roubar basicamente, né? Porque você já paga imposto em tudo que você compra, você já está pagando imposto em tudo que você compra, né? Então, é uma forma do quê? Do governo não só
tirar o teu dinheiro, mas assim, tirar também qualquer privacidade do cidadão, porque na tua declaração você tem que declarar quanto você tem, como você, né, adquiriu, quer dizer, né? Então ele continua aqui, as famílias mais poderosas do cartel bancário, né? Isso aqui eu já li, peraí. Então ele fala assim, o John Foster e o Allen Dulles, né? O John Foster Dulles e o Allen Dulles, os irmãos, né? Eles eram advogados, né, que trabalharam para essa rede, né, de intriga, trabalhando, né, para todas essas empresas, né, a Ed Farben, a Rockefeller Schroeder, o Schroeder Bank, a GAF, o UBC e o BIS, né, atuando como condutores, né, da lavagem de dinheiro para os nazistas. Tanto os irmãos Dulles, né, eles faziam parte do Conselho de Relações Internacionais, né, o CFR, e o John Dulles, né, se tornou secretário de Estado, tá, do presidente na época, e o Alan Dulles se tornou o primeiro diretor da CIA. Então vocês veem a estrutura de poder, pessoal. O Prescott Bush e o seu filho George Bush, né, eles serviram na diretoria do UBC. Né? O Prescott Bush era a força, né, por trás da criação da CIA, né, que né, futuramente apontou né, que o Rumsfeld, Donald Rumsfeld, apontou o George Bush Sr. para conduzir, né? Então, antes de ser presidente americano, o George Bush Sr. também foi diretor da CIA, né? O Ed Harriman era um mentor do Prescott Bush, enquanto os Harrimans, eles, né, detinham o controle do UBC. Os Harrimans também trouxeram vamos dizer, trouxeram para dentro, né, desse grupo o banco mais antigo dos Estados Unidos, chamado Brown Brothers, né? Então, enfatizando, né, esse poder descontrolado, né, desse grupo, você também tinha o Woodrow Wilson, presidente, né, que ele tentou, né, avisar ao público americano em como que é? Declarações, né, de rádio em 1921 sobre a tomada do Illuminati do sistema bancário americano. Ele enfatizou, né, que o poder era tão organizado e tão completo e tão total, né, que ninguém conseguiria falar, né, a respeito deles sem que fosse, vamos dizer, condenado por eles, né? Vamos continuar aqui. Então, capítulo 75, ele fala sobre o gnosticismo global, né? Então ele fala, agora então vamos nos aprofundar sobre os gnósticos, né? Então ele fala como que o gnosticismo ele faz parte, né, dessa narrativa da conspiração Gênesis 6. Né? Então, o gnosticismo era popular e poderoso na época de Jesus. Né? Naquela época o gnosticismo já existia. Né? E ele fala, ele atingiu o seu ápice, né, por volta de 200 depois de Cristo. Mas ele tem, vamos dizer, se perpetuado em diferentes encarnações nos últimos 2000 anos, né? Então, ele fala assim, os primeiros cristãos acreditavam que o fundador do gnosticismo tinha sido Simão Magus, né? Aquele que no Novo Testamento é referido como Simão o feiticeiro, né? Aquele que tentou comprar de Pedro o dom do Espírito Santo, né? Lembra dessa passagem em Atos?
Mas o gnosticismo, na verdade, já existia antes de Simão, né? Ele era um seguidor do gnosticismo, né? E um místico daquele período, né? Da igreja primitiva. Então ele é considerado como o primeiro herético, né? Ele sendo um feiticeiro lá de Samaria, né? Que, vamos dizer, enganava as pessoas com a sua mágica, né? Então, em Atos 8, né, capítulo 8, 9 a 10, ele tinha os seus seguidores que diziam que ele tinha um grande poder, né? Mas daí quando Simão viu o poder do Espírito Santo, né, agindo através de Pedro e através de João, ele ofereceu para comprar aquele poder, mas obviamente foi rejeitado, né, em Atos 8, dos versículos 18 a 25. Né? Então, para os primeiros cristãos, o Simão era um falso profeta que pensava que ele, vamos dizer, se mostrava como uma figura messiânica. Né? Ele começou a propagar dúvidas a respeito de Jesus e da autoridade de Pedro, né? Agindo basicamente como um anticristo, né? Ele já já se posicionava contra a igreja, né? Então, de acordo com dois autores, o Weigand e Leith, né? Os cristãos da época viam as manifestações do Simão como feitiçaria, né? E achavam que ele estava tentando utilizar os poderes mágicos, né, para usurpar a autoridade da igreja primitiva, né? Então era como se fosse um concorrente da igreja, né? Então ele era vamos dizer, já foi um primeiro protótipo do anticristo, né? E servindo como também meio que um modelo, né, para magos, né, magia negra, enfim, ele fala aqui necromantes, né, incluindo o Aleister Crowley, né. O Simão ele foi provavelmente educado em Alexandria, aonde ele aprendeu as artes mágicas, né, e o conhecimento que remonta ali, né, o mundo antigo. Então toda a tradição das escolas de mistério helenísticas, né, helenísticas é da Grécia, que na verdade vem da escola de magia egípcia, que na verdade vem da escola atlântida, né? Então vai remontando esses caminhos aí, né, passando pela escola suméria, pela escola, né, assíria e tudo isso aí, babilônica, né? Então, assim, não só o Simão Mago ele tentava, né, desacreditar, desautorizar Pedro, né, e a ação do Espírito Santo, mas eles acreditavam que José de Arimateia e não Pedro tinha, vamos dizer, tido a sucessão apostólica, né, dada por Jesus. Então os gnósticos acreditavam que Simão Magos era um discípulo favorito de João Batista e que João Batista tinha nomeado ele como sucessor de João Batista. Tudo antibíblico, né, pessoal? Olha só. Então, como é registrado pelo Robert Smith, Robert Smith, não o vocalista do The Cure, né? Um outro Robert Smith, um autor, até o século XVIII, né? Todos os antigos sectos dualistas, né? Eram gnósticos e eram classificados maniqueanistas, né? Os maniqueanistas, eles eram seguidores de Mani, que, vamos dizer, que viveu de 216 até 276, né? Então, o cristianismo gnóstico, né, recebeu grande influência do Mani, né? E o que é o maniqueanismo? É basicamente falar que o Deus e o diabo é a mesma coisa, eles são iguais, têm poder, o mesmo poder, e obviamente isso é antibíblico, né, pessoal? Então o Mani ele foi, né, ele cresceu junto de judeus que tinham se
convertido ao cristianismo, né, que é chamado El Shaitans, né, gnósticos que estavam ligados com os essênios da região do Mar Morto. E o Mani se rebelou contra a natureza, vamos dizer, puritânica dos essênios e do rito nazareno, né, dos essênios, e ele acabou coletando livros, né, pergaminhos gnósticos egípcios. Tá? Então, durante o do primeiro século até o terceiro século, né, os gnósticos da Alexandria e da Síria juntaram, né, toda essa doutrina oculta e tentaram adaptar isso ao cristianismo, né? Então já foi o início de um sincretismo, né, pessoal? Esse movimento maniqueano, né, maniqueanista, né, foi perseguido pela igreja por suas práticas pagãs, né? O Mani se dizia um apóstolo de Jesus, né? Engraçado como todos esses heréticos, né, dizem que eles têm uma nova revelação do cristianismo, né? Isso, pessoal, até os dias de hoje tem gente falando, não, nós recebemos uma doutrina separada da Bíblia, nós tivemos, né, como o Joseph Smith lá dos Mormons, nós recebemos, né, uma revelação de um anjo, né? Como o próprio Maomé, né? Ah, não, eu recebi uma revelação do anjo Gabriel, né, que é a base do Islã. Tudo isso, né, o próprio galera do Testemunho de Jeová também, nós recebemos uma revelação, pessoal, né, dos adventistas, nós recebemos uma revelação, né, então, cuidado, pessoal, muito cuidado com... Porque sempre é assim, né? Ah, não, é um cristianismo, mas é um cristianismo completamente que os caras deturpam tudo, né? Aí querem se passar por cristãos, né? E ele fala, né? Então você tinha os catares também que, né? Eles acreditavam que eles também, né, tinham que perseguir, né, a igreja. Então você tem os Bogomils, aqui ele está citando algumas dessas, né, ao longo da história houveram diversas heresias, né, pessoal, diversas, né, o inimigo sempre tentando perverter a palavra, né. Então a maçonaria atual, ela acredita ser vamos dizer, a provedora das doutrinas, né? Hoje eles acreditam continuar, vamos dizer, promovendo os ensinamentos de Mani, né? O maniqueanismo, e dos catares também, tá? Então, para eles, né, para os maçons, eles estão certos, né? A doutrina deles é correta. Então, os maniqueanistas, né, eles eram dualistas, era essa religião baseada na antiga religião egípcia, né, com mistura da filosofia grega, né, inclusive zoroastrianismo, né. Então, eles né, acreditavam fazer parte de uma linhagem de profetas que começou com Adão e incluía Buda, Zoroastro e Jesus, né? Então Jesus é mais um profeta só, né? E eles eram os verdadeiros mensageiros da religião universal, né? E eles também colocavam como salvadores da humanidade Hermes, Platão, Sete, Thoth, né, Noé e Abraão, né? E eles consideravam Hermes, né, o Hermes Trismegistus, igual a Zaratustra, a Platão, a Buda, Jesus, né, todos como trabalhadores, né, para o mundo, né? Eles acreditavam que eles eram emissários, né, de Deus, assim. Vocês estão entendendo, pessoal? E de novo, né, para eles é a mesma, vamos dizer assim, é o mesmo
padrão ali do Zen, né? Dessa coisa da você tem um pouco do bem no mal e um pouco do mal no bem, né? Só que biblicamente, pessoal, Deus é Deus, ele não tem nem comparação a Lúcifer, a Satanás, um ser criado, né? Não tá em pé de igualdade. Para eles, essa dicotomia do bem e do mal né? E é aquilo que depois o Hegel foi trazer na dialética dele, que é a base também do comunismo, do Marx lá, que no final das coisas vai haver uma síntese, né? Que vai ser essa integração entre mal e bem, né? Para ter uma síntese. E isso, obviamente, é completamente luciférico, né? Então, né, esse dogma gnóstico barra teosófico, né, porque a teosofia da Madame Blavatsky é só uma regurgitação de toda essa doutrina gnóstica, né? Eles, né, querem ter em cada geração, né, pessoas para estar, vamos dizer, pervertendo a verdadeira doutrina, né, bíblica. Então esses profetas politeístas, né, de falsos deuses, né, na verdade corrompem, né, a mensagem bíblica ao colocar Jesus, por exemplo, como sendo parte de mestres ascensionados, né, de é só mais um mestre da grande Irmandade Branca, né, né, e colocam todo mundo junto, né, Moisés, Abraão, né, mas colocam Maomé junto também, colocam Buda, colocam Platão, colocam Krishna lá do hinduísmo, né, tudo. São todos avatares, entendeu? Né? Jesus é Deus, né? É completamente diferente, né? Então, o autor continua aqui, os gnósticos, eles se dividem em sectos, né? Então, como os arconitas, os setianitas, os babeilitas, né? Da mesma forma como, né, você tem denominações na igreja protestante, né? Os gnósticos, né, eles dão muita importância às genealogias, né? Porque para eles precisam, né, preservar as linhagens sanguíneas, né, das 13 famílias e tal, remontando aos nefilins ali, né, lá do mundo Gênesis 6, né, do mundo pré-diluviano, né? Por isso que Paulo, né, ele falando a Timóteo, em 1 Timóteo, ele fala exatamente contra essa questão de genealogia, né? Porque, né, então, 1 Timóteo capítulo 1, do versículo 3 e 4, né? Por quê? Porque ele já sabia que naquela época já tinham esses grupos que, né, queriam, vamos dizer, usar a linhagem genealógica para vamos dizer, como se fosse uma validação para eles reinarem sobre as outras pessoas, né? Então, não, nós somos cidadãos de primeira classe, né? Nós temos o sangue real, nós somos, né, o sangue do dragão, o que seja, né? Então nós podemos usar as outras pessoas como gado, né? E muito disso ainda existe até hoje, pessoal, né? Nessas famílias que estão algumas na nobreza, outras que, né, estão escondidas ali, mas que controlam o sistema econômico, né? Então, o gnosticismo é uma forma universal que tenta incorporar tradições da Índia, da Pérsia, do Egito, da Caldeia, né, da Grécia, de Roma e inclusive dos druidas, né? Então, o Mackey, outro autor aqui, ele diz que o antigo gnosticismo não era um sistema original, religioso, mas uma cosmogonia, né? uma religião e uma filosofia formada, né, de sistemas, de vários sistemas, do antigo sistema grego, dos antigos sistemas orientais, incluindo o platonismo dos gregos, né, o parisianismo dos persas, a cabala dos judeus, né,
todos juntos, né, numa nova conglomeração mística filosófica de uma religião que basicamente é essa salada geral, né, pessoal? Então você tem aí, né, desde dos Avestas, né, avestanismo iraniano também, platonismo, cabala, Vedas, né, a escola de mistério egípcia, taoísmo, né, hermeticismo sabiano, enfim, daoísmo, né, tudo isso, pessoal, é um gnosticismo global. Tudo isso já está sendo promovido na cultura, né, e está sendo promovido como tal do coexista, né, como um movimento ecumênico, tá? E obviamente que vai ser contra o verdadeiro cristianismo, né? Então os gnósticos, eles acreditam na unificação mundial, né, das religiões, né? Inclusive, né, aqui eles citam, né, também já falei do zoroastrianismo, né? Vamos encerrar hoje, pessoal, que já chegamos aqui a quase 1 hora. Então, né, o que eu vou tentar resumir aqui? Então a gente vê como esses movimentos espirituais, né, eles acabam, vamos dizer, se traduzindo em grupos financeiros que acabam se traduzindo em grupos políticos, né, ou em partidos, ou, né, junto com tomadas de empresa. É o que? É uma forma de como que você controla uma sociedade, né? Como que um grupo místico, né, ele vai ter que o quê? Esse grupo que tem um pensamento, uma doutrina religiosa, mística, esotérica, filosófica, que você queira, uma visão de mundo de basicamente o que? Servir ao inimigo. Você tem que ter uma tomada das instituições. Então você precisa, né, você vai criar um partido, você tem que ter um corpo político, você tem que ter um corpo econômico, você tem que tomar conta vamos dizer, do mercado. Então, o que as pessoas precisam entender é como que você encara, né, como que a gente começa a ver, né, esse prisma. Porque se você vê simplesmente pela questão histórica e como a história muitas vezes é controlada por eles, né, e a narrativa ensinada nas universidades e nos livros acadêmicos é feito pela visão deles, né? Lembra? A história é contada pelos vencedores, enfim. Como eles controlam, e as pessoas falam, não, então isso é, né, teoria da conspiração, é loucura. Agora, quando você vê a história por esse ângulo, né, da onde que vem, quem que está ligado, quem, né, por isso que eu falo, você vê a biografia das pessoas, você acaba traçando que simplesmente o John Maynard Keynes, como exemplo, o cara criou o keynesianismo, era simplesmente um modelo econômico. Não. Né? Esse era um modelo econômico que ia avançar, né, a economia para o socialismo, mas quando você vai ver, o cara ele era ligado à Sociedade Fabiana, ligado ao Golden Dawn. Então, assim, de novo, pegar esse pensamento anticristão e como que a gente aplica isso, né, traduz isso para uma política econômica, por exemplo. Como a gente vai usar a técnica da economia. A economia não é uma técnica, é uma ciência. Então, como que a gente vai usar como que a gente vai aplicar ela para que ela funcione para os nossos objetivos? Então é isso, né, que a gente precisa. Isso, pessoal, é feito com ciência também. Eu li quantos livros para vocês aqui sobre ciência também, como que, né, que dizem ciência. Então, a gente tem um objetivo que a gente quer chegar e a gente vai usar a dita ciência para o quê? Legitimizar o avanço da nossa agenda. Mas daí, como a gente coloca a etiqueta ciência, qualquer pessoa que falar contra, na verdade você está falando contra o objetivo que eles querem chegar, mas daí eles vão falar, não, então você é contra a ciência, você é negacionista, né? Vocês estão entendendo como que eles jogam o jogo, pessoal, né? Bom, espero que se você vendo esse vídeo, né, tenha, né, ficado claro para você que existe uma guerra espiritual, né?
ao longo da história da humanidade, né? E tem dois lados, pessoal, né? Deus, que é o Senhor da história, tá? Mas que Ele permite que o mal opere até chegar o momento que o julgamento vai vir, pessoal, que a justiça vai ser feita. Então a Bíblia diz que ele é tardio em irar-se, ele é longânimo, porque ele também quer que as pessoas se arrependam. Que tem muita gente que segue esse caminho, que ele fala, vamos esperar, né? Até vamos ver o máximo de pessoas que vão se arrepender e vão, né? Ele não quer que as pessoas... Pessoal, Deus é bom, ele é tão bom que ele morreu, ele veio aqui como homem, se encarnou e morreu numa cruz para que tudo que aquele que nele creia possa ser perdoado, possa ter perdão, né? Então ele quer, né, resgatar o máximo de vidas possíveis. Então, mas o mal, pessoal, o mal vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Foi igual, né, na época do dilúvio, né? Deus foi aguardando, ver se o povo, né, se eles se arrependiam, mas as ações, os pecados, aquilo, a injustiça ia chegando, ia crescendo, 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 até chega um nível que é um nível que Deus não permite mais, como foi em Sodoma e Gomorra, por exemplo, né? Ele é longânimo e tardio, mas assim, o julgamento vem, pessoal, e vai vir, né? E a gente já está vendo, né, vislumbres disso, a gente já está vivendo as dores de parto. Então não brinque com a sua alma, não brinque com a sua vida, que na verdade é a única coisa que você tem, porque tudo que você tem financeiro, tudo que você tem de bens, tudo isso vai ficar aqui, pessoal, nada disso você leva com você, né? Aquela história, caixão não tem gaveta, né? Você não leva nada com você, é só o teu espírito, né? E para onde você vai que é o negócio, você vai ficar com Deus ou você vai ficar com o diabo? A verdade é essa, pessoal. Então você tem que escolher agora é o momento de escolha. Então eu vou fazer uma oração aqui exatamente para que, se você hoje realmente, né, o Espírito Santo tocou no teu coração e você entendeu a necessidade de se arrepender dos teus pecados e fazer a conversão, né, de sair do caminho que vai para o inferno, fazer a conversão para ir para o caminho que leva a Deus, né, que é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então você precisa manifestar isso, você precisa confessar com a tua boca que você realmente acredita isso no teu coração. Então eu vou te convidar a orar comigo. Coloca a mão no seu coração e ora assim: Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai, porque hoje eu me arrependo dos meus pecados. Obrigado porque a tua palavra entrou no meu coração e me mudou meu entendimento. E hoje, Pai, eu peço a ti perdão. Eu me arrependo de todo o caminho que eu tomei, Pai, que me afastou de ti, Senhor. Eu peço, Pai, que o teu sangue hoje venha me lavar e me purificar de todo pecado. E eu te confesso, Jesus Cristo, como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Tu é o meu Deus, eu entrego a minha vida a ti, Senhor. Eu abro mão, Senhor, do controle da minha vida, eu saio do trono da minha existência e eu entrego a ti, Senhor, a direção, Pai. Eu peço, Espírito Santo de Deus, seja entronizado na minha vida. Eu te convido para vir renovar os meus pensamentos, a minha mente, as minhas emoções, os meus sentimentos. Venha, Senhor, me dá o teu fruto, Senhor, manifeste o teu fruto em mim, Pai. Fruto de amor, de paz, de alegria, de bondade, de paciência, de longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Eu peço, Pai, cumpre em mim o teu querer, Senhor. Que o teu propósito para a minha vida, Senhor, eu passe a andar, Senhor, nesses passos, Pai, que tu já tem preparado para mim, para cumprir o teu propósito na minha vida aqui na terra, Senhor. Eu peço, Espírito Santo, conduza a minha vida, Senhor. Eu peço, Senhor, escreva o meu nome no teu livro da vida e me cele com o teu Espírito Santo. Eu quebro hoje, Pai, todo pacto que eu fiz com as trevas, com o mal, toda legitimidade que eu dei para o mal agir na minha vida, hoje é revogada, Senhor. Porque eu faço uma nova aliança, Pai, contigo, Pai. No teu sangue, Jesus, na autoridade do nome, sobre todo nome, Jesus Cristo. Eu te louvo e te agradeço pela tua graça, pela salvação, Pai. Pela tua salvação dada para mim, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, a Bíblia é o nosso documento legal que testifica que por fé você foi salvo. Amém?
Então você precisa agora o quê? Passar pelo processo de santificação, de renovação da tua mente. Então compre uma Bíblia, passe a ler diariamente, passe a ter comunhão com Deus. Como é que você tem comunhão com Deus? Em oração, né? Ore, comece a ter essa rotina de oração diária e busque uma igreja, porque com certeza você vai ter muitas dúvidas, né? E você precisa ter irmãos mais velhos que já fizeram esse mesmo ato de fé que você já fez, que tem agora o Espírito Santo também como você tem, e vão te ajudar nessa caminhada para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Agora, uma igreja que pregue a Bíblia, né, pessoal? Cuidado com igreja que prega esquerdismo, ideologia de gênero, né, igreja lacradora. Essas são falsas igrejas, tá? E cuidado com as seitas também que né, não pregam a sã doutrina, tá? Igrejas que negam que Jesus é homem, que Jesus é Deus, a divindade e a humanidade simultânea de Jesus, né? Que tem esses outros profetas aí, cuidado com tudo isso, tá bom? Mas ore, peça que o Senhor te conduza, com certeza Ele vai conduzir vocês a um lugar onde vocês vão crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, pessoal, a gente encerra o nosso vídeo. Eu, mais uma vez, lembro a vocês dos quadrinhos, tá? Entre em contato que vai valer a pena demais, material para vocês darem de presente também, tá? Então, não perca, entre em contato. E é isso, pessoal. A gente se vê quinta-feira. Tá bom? Deus abençoe, uma excelente semana para vocês. Tchau.